A TVCI convidou os candidatos ao governo do Paraná para uma série de entrevistas onde eles recebem espaço para falar das propostas elaboradas no plano de governo. A ordem de exibição das entrevistas foi estabelecida em uma reunião com os representantes de todos os candidatos com representatividade no Congresso Nacional. Todos os candidatos têm direito a 8 minutos para responder as perguntas elaboradas pela nossa produção, mais 1 minuto para considerações finais. Hoje você confere as respostas do candidato Gomide. Quem conduziu a entrevista foi o jornalista Rafael Paes. O entrevistado de hoje na série dos candidatos ao governo do estado é o Gomide. Gomide é candidato ao governo do Paraná pelo PDT, formado em Direito pela Unicuritiba, também tem formação em Comunicação Social e tem no currículo aí um mandato de deputado federal entre os anos de 1995 e 1999. Também já foi secretário estadual de Esportes aqui do Paraná e assessor especial do Ministério dos Esportes. Candidato, uma boa tarde para o senhor, agradeço a sua presença aqui conosco e já começo lhe fazendo a primeira pergunta, que daí o seu tempo começa a correr, que é sobre o pedágio. Aqui nas suas promessas de campanha, o senhor comenta sobre taxar o valor do nosso pedágio em R$5. Gostaria que o senhor explicasse essa proposta e como conseguiria fazer isso, tendo em vista os investimentos que as empresas que assumem esse serviço, né, se não ficaria muito baixo esses R$5 para que eles pudessem, essas empresas, investir nas estradas, sinalização, enfim, né, na manutenção das estradas aqui da nossa região ou do estado. Rafael, prazer estar aqui, boa tarde a você, boa tarde a todos. Uma oportunidade de poder discutir o Paraná. Essa questão do pedágio ela é emblemática, porque ela mostra que o atual governo é um governo paralisado, que não dá soluções, e o passado e os governos antigos, muito pior. O pedágio ficou por mais de 2 décadas escravizando o povo do Paraná e onerando nossa produção. Preços escandalosos o paranaense pagou, porque tinha no contrato não só a manutenção e a conservação, mas também o investimento. O que ocorreu ao longo do tempo? Não foi feito investimento, porque essas pedageiras muito insinuantes, muito sedutoras, conseguiram que, por conta de um desconto nos futuros aumentos, tirassem todas as melhorias. Então, o que eu estou propondo aqui é o seguinte, um pedágio de manutenção e conservação, tal como ocorre no pedágio federal de Santa Catarina e de São Paulo. Com a manutenção e conservação, o pedágio fica a preços em torno de R$4. Eu estou falando aqui que a gente vai fazer no máximo a R$5 a preços de hoje e nós vamos fazer. Bom, no passado, como é que isso foi feito? Teve um governador que se elegeu dizendo o pedágio baixa ou acaba. Não baixou nem acabou. E o atual governo teve a oportunidade, quando findou o contrato em novembro de 2021, de fazer um novo contrato. Não fez, quase que assumiu uma proposta do governo federal que aumentava em muito o valor do pedágio, só agora aumenta em 28% por conta do período que não fez. Nossas rodovias estão todas aí sem manutenção, as praças de pedágio deterioradas, um monumento à falta de gestão e à falta de planejamento, e essa discussão está empurrada para debaixo do tapete para ser feita só em março de 2023. Não vamos deixar, vamos discutir isso, dizendo que o ex-governador não tem moral para tratar desse assunto, porque já ganhou uma eleição com a demagogia, a falácia do baixa ou acaba, e o atual não teve planejamento, não teve gestão, não fez nada, hoje nós estamos no intervalo. Nós precisamos do pedágio, não quero mais que o DR volte a administrar as rodovias, a gente lembra como era, então precisa do pedágio, mas esse pedágio barato, para desonerar as famílias e também a produção. E as melhorias, perdão, bom, as melhorias nós vamos fazer, mas aí o governador tem que arregaçar as mangas, tem equipe de governo, angariar os recursos necessários, fora do Paraná, de acordo com o nosso próprio caixa. A gente não pode pôr as melhorias na tarifa, porque senão elas ficam proibitivas, oneram a produção e, como observamos no contrato passado, não serão feitas. Muito bem. Candidato, o senhor fala também, entre suas propostas, sobre a construção de um novo canal aí de ligação ao Porto de Paranaguá, né? Gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais isso e até falasse conosco, comentasse a importância que o senhor vê do nosso terminal, não só de Paranaguá, mas como de Antonina também, e um futuro que pode vir aí o terceiro, que é de Pontal do Paraná. Eu acho absolutamente fundamental, eu sei a importância que tem o Porto, eu tenho família aqui em Paranaguá, conheço essa realidade. O que eu acho que tem que ser discutido, e discutido em conjunto com a comunidade, em conjunto com os operadores, é melhorar o acesso, porque isso
traz problemas para o nosso setor produtivo e isso inibe a competitividade do porto e nós temos que fazer. Eu me lembro que o governo federal tinha um projeto aqui de duplicação, inclusive onde ela não fosse possível, que ela fosse através de elevados, ou então fazer aqui um anel. O importante é que, junto com o governo federal, a gente faça essa obra. Ela é uma obra complexa, mas não é uma obra cara, porque com menos de 500 milhões de reais, com 400 milhões de reais, pelo que eu estudei, a gente pode resolver o problema do acesso do porto, e isso, para a importância econômica que tem o porto, é um investimento que merece, que justifica e que deve ser feito. Já que a gente está falando do porto e do litoral do Paraná, gostaria de emendar aqui uma pergunta. Como é que o senhor vê a importância do litoral como um todo? A gente vê hoje algumas intervenções aqui de infraestrutura para tentar até chamar mais o turista, que a gente muitas vezes pede para outros estados, em especial de Santa Catarina, e trazê-los de volta para cá para fomentar o nosso comércio local, que é pequeno, já que não temos grandes indústrias aqui na região. Como é que o senhor pretende trabalhar o litoral do Paraná? Olha, eu conheço bem a realidade do litoral. Eu coordenava aqui por anos o Viva o Verão, que era um projeto que não só discutia as ações do esporte, do lazer, mas também a logística de segurança para o período de verão, saneamento, etc. e tal. Então, conheço a realidade das praias, conheço a realidade dos municípios e sei que há projetos que chegam para as praias no período de verão, absolutamente insuficientes. Nós precisamos de apoio ao litoral e trazer investimentos que movimentem o litoral e a economia litorânea e Paranaguara durante todo o ano. A questão do turismo, nós temos aqui uma joia sensacional, que é a Ilha do Mel, mas não só isso, Paranaguá, por conta de toda a sua história, a pujança de nossas praias. Então, isso tudo tem que ser olhado com carinho. A engorda da Orla de Matinhos, absolutamente necessária. Não sou desses que faz demagogia em época de eleição e critica tudo que está sendo feito. Aplaudo que façam, poderiam ter respeitado mais regras ambientais. Eu teria discutido mais com a comunidade e preservado as regras ambientais, o Conselho do Litoral, isso tudo não fizeram. E a demagogia da Ponte de Guaratuba, que todo governador que passou por aí diz assim, nesse governo não consegui, mas no próximo vou fazer. Tenha santa paciência. Tá certo. Segurança pública, candidato. Como é que o senhor pretende dar mais essa condição para o paranaense como um todo? Olha, segurança é um problema de todo estado, não é diferente aqui no litoral. Tem gente que acha que o problema é a polícia, não é. A polícia é a solução. O problema é que a polícia está 6 anos sem reposição salarial, muita gente aposentou, aqueles que ficaram na corporação estão trabalhando em duplicidade, estão estressados, está acontecendo exemplo de estresse aí por todo o Paraná. O policial não tem plano de assistência psicológica, o policial, aliás, não tem nem plano de saúde, ele tem que pagar na rede privada o seu plano de saúde. Está ganhando mal, tem que morar na periferia das cidades, muitas vezes mora do lado do traficante. Tem que secar a farda atrás da geladeira, porque não pode expô-la no varal para que seja vista. Então, esse policial que ganha mal, que mora mal, que não é apoiado, que não recebe treinamento, que está defasado do ponto de vista dos equipamentos, que não há uma cultura de tecnologia para que se possa fazer a inteligência e descobrir onde vai acontecer o crime e, em ele acontecendo, elucidá-lo. Não é estranho que esse policial não dê conta para a função constitucional para o qual foi criada a polícia. Aí quem sofre é o preto, é o jovem, é a periferia da cidade, que são também recorrentes os casos de violência policial. Então nós vamos cuidar da polícia, vamos remunerar, vamos apoiar, vamos criar planos especiais, está tudo no meu plano de governo, para que daí sim, essa polícia capacitada atenda os paranaenses da melhor maneira possível, independente de onde morem, independente da cor e da faixa de renda. Candidato, temos pouco menos de 1 minuto, agora eu gostaria que o senhor falasse de saúde, né? Temos grandes problemas como no Hospital Regional do Litoral aqui, né? O que o senhor pretende fazer nessa área? Olha, para ser muito pontual, primeiro, defender o piso nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiros. Um absurdo que o Supremo não tenha reconhecido, fundamentalmente depois do heroísmo dos profissionais de saúde durante a pandemia. Mais Médicos Paraná, em parceria com as nossas universidades e atração de médicos, está faltando médico por todo o Paraná. E terceiro, descentralização definitiva da saúde. O paranense não pode ser colocado numa ambulância para ir para Curitiba, atrás do hospital. Nós temos que atendê-lo rapidamente, zerar a cirurgia eletiva e poder fazer com que o paranense seja atendido o mais próximo possível de sua casa. Muito bem, candidato, quero agradecer esse primeiro momento da entrevista, interrompo agora o nosso relógio e coloco um novo, porque o senhor tem agora mais 1 minutinho aí para suas considerações finais, pode se dirigir diretamente aí ao seu eleitorado. Muito obrigado, a gente estudou o Paraná,
por 2 anos, percorreu todas as regiões do Estado, junto com o meu partido, e preparou um programa de governo que identificasse os nossos problemas, as potencialidades e apontasse soluções. Chamo de Projeto Paraná. Fruto disso, sou o candidato que foi a novidade política dessa eleição, porque já tinha um candidato que ia ganhar e um candidato que ia perder. A minha candidatura entrou para quebrar esse jogo, discutir o Estado e dar a possibilidade de que haja o segundo turno. Nós estamos crescendo, as pesquisas quantitativas já mostram isso, as quali ainda muito mais. Nós vamos garantir o segundo turno, nele estaremos e ganharemos a eleição. Melhorar o que está bom, corrigir o que está errado e fazer o que nunca foi feito. Tá certo. Candidato, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Em nome da TVC, desejo boa sorte aí na sua corrida eleitoral no pleito e que a gente espera que o melhor aconteça para o nosso Estado, para que a gente tenha cada vez mais crescimento, mais prosperidade. Obrigado mais uma vez. Eu que pela agradeço. presença.